Olá, galerada! Vamos aí a nossa revisão de hidrografia, galera. Vamos cercar aí para poder detonar aí no seu vestibular e no seu Enem. A primeira questão, acompanha comigo. Nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e atravessa os estados da Bahia e de Pernambuco, com drenagem superior a 630 mil quilômetros quadrados, é uma extensão de 3.160 quilômetros, tendo como os principais afluentes os rios Paracatu, Carinhanha e Grande. Pela margem esquerda, os rios Salitre, das Velhas e Verde Grande, pela margem direita. De grande importância política, econômica e social, principalmente para da região do país. É navegável por cerca de 1.800 quilômetros, desde Pirapora, em Minas Gerais, até Cachoeira de Paulo Afonso, em sua função da construção de hidrelétricas com grandes lagos e reclusas, como é o caso de Sobradinho e Itaparica. O texto acima faz alusão a qual bacia hidrográfica? Bom, nós temos a opção A, Amazonas, B, São Francisco, C, Araguaia, D, Paraná e E, o Paraguai. Bom, você viu em nossas aulas quando a gente falou sobre as bacias hidrográficas e a gente falou para você do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, conhecido como o Velho Chico, o Rio da Integração Nacional, ele nasce na Serra da Canastra. E é por isso que ele é um rio perene, que ele é um rio que não seca, mesmo passando por áreas seca de clima semiárido no norte de Minas Gerais e também por parte dos estados da Bahia e de Pernambuco. Beleza? Ele é o maior rio genuíno brasileiro que nasce e deságua no Brasil. O rio, não a bacia, mas o maior rio genuíno, sim, é ele, tá? Então aqui tem as informações, o Amazonas, você sabe que não, que nasce lá nos Andes do Peru, Nós temos outros rios, Rio Paraná, Paraguai, e também tendem a correr para o sul do Brasil, Eles correm aqui para a região sul do Brasil, enquanto o Tocantins, Araguaia deságua norte, E o São Francisco deságua leste, lá entre os estados de Sergipe ali e Alagoas. Beleza? Tranquilaço, muito fácil, letra B. Uma questão para a gente começar e ganhar gosto. Vamos lá. A hidrografia brasileira, basicamente construída de rios e lagos, pode ser considerada a mais densa do mundo. Dentre as características descritas, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá como é fácil. Os padrões de drenagem dos rios brasileiros são endorreicos e arreicos. O que é isso, meu aluno? Endorreico é o rio que corre para o interior. Arreico é o rio que não deságua em lugar nenhum. A é negação, lembra? Então ele não acaba. Então pede a incorreta. Bom, você estudou e sabe que toda a hidrografia brasileira, as bacias hidrográficas dos rios são exorreicos. Devido ao relevo ser assim, Cordilheira dos Andes, então a tendência o rio é correr e acabar no Oceano Atlântico. Ah, Marcelo, mas a bacia do Paraná, o rio Paraná, ele corre para cá, A bacia do Uruguai, ele corre para cá. Sim, mas eles vão vir e vão desaguar, formando a bacia platina e vão desaguar no Atlântico. Então a primeira, ela está incorreta. Mas vamos ver as demais. O regime de alimentação dos rios brasileiros é pluvial e não registra regimes nival ou glacial. Somente o Amazonas, que depende em parte do derretimento, sim, da neve da Cordilheira dos Andes. Toda a hidrografia brasileira é pluvial, com exceção da amazônica, que ela tem um regime misto. Começa lá do derretimento da geleira dos Andes. Então a B é correta. Grande maioria dos rios é perene, isto é, nunca seca totalmente. Alguns rios nordestes são intermitentes. Sim, a gente sabe disso. A maior parte da hidrografia brasileira, ela é perene, porque são formadas pela chuva. Nós temos uma boa média de chuva no Brasil, com exceção do clima semiárido, aonde, como os rios são formados pela chuva, vai chover no começo do ano, depois vai parar de chover, os rios vão secar.
A próxima, o padrão de drenagem dos rios brasileiros é exorreico. Sim, já falamos agora há pouco. A hidrografia brasileira é bastante utilizada como fonte de energia, mas muito pouco para a navegação. Nós temos aí, né, tirando fora a bacia amazônica e a do Paraguai, que tem um aproveitamento até considerável, as demais bacias são muito pouco aproveitadas porque são bacias de planalto. Então ficou muito fácil. Letra A, alternativa incorreta. Vamos à próxima aí, Alunirato. Vamos lá, uma questão maior aí, ó. Vamos comigo aqui. A hidrografia é parte da geografia que trata das águas, correntes, paradas oceânicas e subterrâneas. Analise as proposições seguintes selecionadas à questão das águas. Beleza, Alunirato? Vamos lá, primeira. Os reservatórios subterrâneos, localizados a centenas de metros de profundidade e que apresentam enorme volume d'água, são denominados aquíferos. Sim, né? Aquíferos. Muito fácil a questão, hein? A1 correta. A1 estando correta já eliminou o AD e a E. A próxima. No subsolo do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, fica o maior aquífero do mundo, o sistema aquífero Guarani, com 1,21 milhão de quilômetros quadrados. Essa questão é uma questão mais antiga, tá? Ela é uma questão que você tem que saber a seguinte informação. O aquífero Guarani, agora aparecer como correto numa prova, tem que ter a palavra transfronteiriço, ou seja, né, que ele está em mais países. Em área de extensão, sim, né, ele é o maior aquífero. Em volume d'água, ele não é mais, a gente sabe que o alter do chão é o maior. Mas está correta a afirmação. A próxima. A exploração científica do aquífero Guarani, iniciada nos anos 70, conclui que nele a água é de má qualidade, não sendo aproveitada para o consumo humano. Falso. O aquífero Guarani, sim, tem uma água de altíssima qualidade. O problema que vem acontecendo com ele é a ação antrópica, a ação do homem, com a questão dos agrotóxicos, a questão do lixo, né, vem contaminando a água do aquífero Guarani em algumas partes. Ele é utilizado já muito para irrigação na região de São Paulo e também pegando ali o oeste de Santa Catarina, já é utilizado em algumas áreas, beleza? Então, a 3 está errada. A 3 estando errada, você vai ficar em dúvida na B e na C. Vamos ver agora qual que vai ser correta e pela próxima você consegue entender. Agora vamos matar a questão, hein? Olha como é fácil. A distribuição do consumo mundial de água doce, de acordo com as atividades humanas, divide-se em 70% para a agricultura, 20% para as residências e 10% para as indústrias. Bom, aqui nessa questão aqui a gente sabe que grande parte da água sim é utilizado na agricultura, a maior parte dela sim. Mas ali em segundo lugar nós temos um grande aproveitamento para as indústrias. Então essa alternativa ela está erradinha, aluno, pegadinha, é uma questão realmente tinha que pensar bem. Às vezes o aluno acha que o consumo humano, a questão da população, né, sim, ela utiliza bastante água, mas tem que estar atento que para produzir, né, 1 quilo de arroz ou 1 quilo de outro, até da carne bovina, se gasta muita água no processo aí. Então a indústria e a agricultura consomem grande parte da água doce do mundo, beleza? Então, ficou fácil, mas se você ficasse na dúvida, você vê como era fácil responder. Ia para a última, né? Fiquei na dúvida dessa, vou deixar ela em stand-by, assim que funciona, hein? A irrigação e o desperdício da água podem provocar impactos ambientais irreversíveis, como que ocorreu no Mar do Aral, que já perdeu 3/4 do volume de suas águas. Sim, verdadeiro, alunirado. O Mar de Aral, nós falamos isso para você na aula de hidrografia, ele vem reduzindo muito o seu tamanho devido à ação antrópica, desviando parte da água para irrigação, então vem assoreando e comprometendo muito a quantidade de água nessa região, ficando ali facilmente para você responder. Então, a 1, a 2 e a 5, a letra C, né? Então, se você ficasse em dúvida nessa, ia para a próxima, você veria que ela é verdadeira. Então, letra C, vamos à próxima questão. Vamos lá, assinale aqui alternativas, né, que descrevem corretamente as características do Rio São Francisco. A gente está pegando o São Francisco, que está chamando muita atenção para o vestibular. O Rio São Francisco e seus afluentes constituem uma importante bacia hidrográfica, abrigando usinas hidrelétricas como a de Paulo Afonso, Três Marias, Sobradinho e Xingó, que abastece as regiões sudeste e nordeste do Brasil. Sim, alunirado, verdadeiro. A próxima. O Rio São Francisco, por percorrer áreas de clima semiárido no interior nordestino, é considerado um rio temporário. Não, nós falamos agora, porque ele nasce na Serra da Canastra e lá chove bastante, então por isso ele é um rio
perene. Então essa está falsa, então ficou verdadeiro e falso. A próxima, a importância do Rio São Francisco está relacionada à sua utilização como hidrovia. Por ele é escoado toda a produção agrícola das regiões Nordeste e Centro-Oeste do país. Não, né, galera irada? A gente sabe que o Rio São Francisco é conhecido também pelo Rio da Integração Nacional. Parte dele, vamos botar aí a metade, para arredondar para você, é utilizado para navegação, às vezes sofrendo muito aí com assoreamento, vários trechos aí já estão sendo interrompidos, né? Os barcos de maior tamanho não conseguem se deslocar por ele. Então, e a produção do Centro-Oeste também, grande parte ele vem de caminhões e também parte de ferrovia, mas grande parte escoada de caminhões. Beleza? Então, falsa. Vamos aqui à próxima, aluno irado. Então, nós temos aqui só para verdadeiro, falso e falso. A próxima. O Rio São Francisco é classificado como um rio exorreico porque deságua diretamente no mar. Sim, o São Francisco deságua totalmente no Oceano Atlântico. Então, verdadeiro. A próxima. O Rio São Francisco se faz presente mesmo em regiões distantes de seu leito principal, devido aos canais de irrigação a ele ligado, que possibilitam a agricultura em áreas do semiárido. Sim, né? Antes da transposição, parte dele já era desviado para ser algumas áreas do clima mais seco. Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí a gente teve aí a nossa resposta tranquila para você detonar, beleza? A próxima, Aquífero Guarani, mega reservatório hídrico subterrâneo da América do Sul, com 1,2 milhões de quilômetros quadrados, não é um mar de água doce que se pensava existir. Enquanto em algumas áreas a água é excelente, em outra é inacessível, escassa e não potável. O aquífero pode ser dividido em 4 grandes compartimentos. No compartimento oeste, há boas condições estruturais que proporcionam recarga rápida. A partir das chuvas e as águas são, em geral, de boa qualidade e potáveis. Já no compartimento norte do Alto Uruguai, o sistema encontra-se coberto por rochas vulcânicas, a profundidade que varia de 350 a 1.200 metros. Suas águas são muito antigas, datando da era Mesozoica, e não são potáveis em grande parte da área, com elevada salinidade, que em altos teores de fluoreto de sódio podem causar alcalinização do solo. Beleza? Informação importante aí para você entender. Em relação ao Aquífero Guarani, é correto afirmar que se os depósitos não participam do ciclo da água. Obviamente que a gente sabe que participam, né? Naquela porção oeste, não tem um reabastecimento, a gente tem sim, né, um processo envolvendo o ciclo da água. Pela própria enunciado, você conseguiria eliminar essa alternativa. As águas provenientes de qualquer um dos seus comportamentos solidificam-se a 0 grau. Não, né, aluno irado? Então, a questão, a gente sabe que nas partes mais profundas, a água é bem aquecida, tá? Então, quando ela chega e jorra para a parte mais próxima à superfície, ela vem também com temperatura rápida. Então não tem ali águas nesse nível de temperatura. Próxima. É necessário para a utilização do seu potencial como reservatório de água potável conhecer detalhadamente o aquífero. Sim, é uma coisa bem óbvia, né? Uma questão, mesmo se não soubesse nada sobre o aquífero, sobre os outros enunciados, que é necessário para a utilização, né, da água potável, conhecer o aquífero, para saber se aonde eu for retirar água não vai comprometer a questão da geologia estrutural, se aquela água é potável, tem que fazer exames, qualquer coisa que falar para você que destinada ao consumo humano tem que ter um detalhamento, um estudo, vai ser verdade, né? A água dedicada para o consumo humano, direto, em grande parte, do seu compartimento norte do Alto Uruguai. No enunciado falava que não, né? O uso das águas do compartimento uruguaio para a irrigação deixaria ácido o solo. A acidez do solo, meu aluno irado, está relacionada à concentração de minerais. Beleza? Então, que ficou fácil, letra Czinho. Então, vamos aí à nossa última questão da revisão de hidrografia. Vamos lá, enunciado e acompanha com o Marcelão. Vai lá. No que se refere a rios, seus regimes, elementos característicos e a lagos e suas características gerais, assinale o que for correto. 01. Uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios formado pelos seus rios principais, né, pelo seu principal, os seus afluentes e subafluentes. Sim ou sim? Muito bem. Uma bacia hidrográfica ela tem um rio principal, dela vai sair os afluentes e dos afluentes os subafluentes. Isso forma uma
rede hidrográfica, isso forma uma bacia hidrográfica. Lembra que toda bacia hidrográfica recebe o nome do rio principal. A próxima, a maior bacia hidrográfica genuína do Brasil é a Amazônica. O que é uma bacia genuína? Que está só no Brasil. A bacia amazônica não nasce lá no derretimento, né, da geleira dos Andes, do Peru, do país Peru, dos Andes. Então ela está no Peru, ela vem pelos países vizinhos, está na Colômbia e demais países também. Então ela não é a maior genuína. A maior bacia genuína do Brasil é a Tocantins-Araguaia. Então Tocantins-Araguaia é uma bacia que está, né, só no Brasil. Nasce ali na Chapada dos Veadeiros, né, o rio Tocantins, e o Araguaia ali vão cercar e formar essa grande bacia, e dentro dela tem a maior ilha, né, ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, tá? Então, essa aqui está errada. A bacia amazônica é a maior do mundo, mas não a maior genuína do Brasil. É a maior do Brasil? É a maior do Brasil. Mas a palavra genuína deixou errada. A América do Sul é uma região do planisfério com deficiência hídrica devido às correntes frias do Pacífico. Pensa bem. Não, né, querido? A América do Sul é rica em hidrografia. Duas grandes bacias aí em destaque, a bacia amazônica e a bacia platina. São as principais bacias da América do Sul. Então, devido à boa média pluviométrica, nós temos ali uma grande rede hidrográfica. Obviamente, não pode esquecer que uma corrente fria, como tem aqui a de Humboldt, né, ou que tem lá na África a de Benguela, elas promovem, né, provocam o surgimento de desertos e assim, com certeza, uma redução, né, da capacidade hídrica, mas não compromete aqui na América do Sul. Lá na África nós temos sim um grande comprometimento, como em algumas áreas da Ásia também. Então aqui, errada. Os lagos da América do Norte, em sua maioria, são de regime nival, derretimento da geleira. Sim, lembra que um lago, ele nada mais é do que uma área depressiva coberta de água. E como é que isso vai acontecer? Quando a drenagem do rio for endorreico, então vai abastecer ali esse reservatório. Lá nos Estados Unidos, a região dos Grandes Lagos, que é muito rica entre os Estados Unidos e o Canadá, grande parte daqueles lagos tem a sua formação pelo regime do derretimento da geleira, então regime nival. Verdadeiro. A próxima. Lagos são depressões topográficas de tamanhos e formas variadas preenchidas por água doce e salgada. Nós respondemos agora essa ali, né? Verdadeiro também. Então ficou 16 com 8, 24. Aqui errado, 24, 24, 25, a 2 e a 4 errada, beleza? Ficou facinho, né? Assim a gente finaliza a nossa revisão de hidrografia. Acompanha aí, teremos a revisão do Enem. Vamos firme aí em busca do seu grande objetivo. Beijão, até a próxima revisão.